Muito obrigado, Sérgio. Boa noite, irmãos e irmãs. É sempre uma grande alegria poder vê-los, mesmo que seja virtualmente. Como o Sérgio falou, hoje é aniversário do irmão da Michelle, então ela não pôde estar conosco, ela saiu com a família para celebrar esta data especial. Então vamos dar continuidade aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Então, só para recapitular, o tema da série é Bem Amigos. 2 semanas atrás, nós aprendemos sobre sendo bem amigos de Deus. E nesta aula, nós aprendemos a importância de refletirmos, né, como fala em Efésios, na grande misericórdia que Deus tem por nós, mas também no amor por nós que é tanto, né? Me lembra muito do amor de mainha e de painho, como sempre me senti muito amado por eles, com palavras, com ações, e assim eu tento também pensar no meu relacionamento com Deus e como Deus me faz me sentir amado. Às vezes, eu tento lembrar meu filho que, quando ele pede algumas coisas, às vezes eu digo, não agora, mas aí eu preciso relembrá-lo que só porque eu estou dizendo não significa que eu não o amo. É só que naquele momento, nós achamos que agora a decisão é não. E assim é com Deus às vezes, não? Quando nós queremos coisas, até oramos por coisas boas, e às vezes Deus fala, talvez agora não. Isso não significa que Deus não nos ama, é só naquele momento Ele está dizendo, espere mais um pouco, não? Mas como eu falei, nós refletimos na grande misericórdia de Deus, no amor de Deus que é tanto. Ficamos também, ou pensamos e refletimos como devemos ficar deslumbrados, não, com Deus, com a criação de Deus. Uma das passagens que mais me anima na Bíblia é Gênesis 1, que fala sobre a criação do mundo, principalmente, especificamente, quando fala dos seres aquáticos. Eu nasci em Recife, eu era surfista quando adolescente, sempre gostei muito do mar. Então, quando eu penso na criação e dos seres aquáticos, sempre me encoraja muito ver o poder de Deus e também refletir nas grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas, né? Então, quando levamos tudo isso em consideração, como não querer ter um relacionamento com o nosso Pai e o nosso Criador, né? Nós aprendemos também sobre o conceito de eu e você para sempre, que nós fomos criados para passar a eternidade com Deus. A eternidade com Deus começa aqui na Terra, sendo bem amigos de Deus e a perspectiva de viver nossas vidas aqui na Terra, nos preparando para a eternidade. E pensando nisso, eu escolhi essas 3 escrituras que me animam muito. Em Lucas 6:23 fala, alegre-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Em 1 Pedro 1, a Bíblia fala, vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Pois vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Em Salmos 73:25 fala, no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer aqui na terra, né? Então, nos ajuda a ter a perspectiva espiritual. E eu estava numa reunião do acampamento Swamp e uma das filhas do irmão que estava lá no vídeo, ela apareceu para dar um oi e ela apareceu com uma camiseta preta e que tinha somente uma palavra na camiseta. E a palavra era perdoado.
E eu achei tão interessante, porque alguns podem até achar que é algo religioso, mas, na verdade, quando começa a pensar nessas escrituras, não, em Lucas 6, em 1 Pedro, poder pensar que Deus tem perdoado nós dos nossos pecados, que alegria não. Recapitulando também a aula da semana passada, nós aprendemos sobre sendo bem amigos da família, sendo bem amigos de Deus, nos ajudará a ter o fruto do Espírito, que a Bíblia descreve em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, e também nos ajudará a amar a nossa família como Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao versículo 7, e não amando de acordo com o que o mundo ensina. Aprendemos que o casamento, o propósito do casamento é de ajudar seu marido e sua esposa a ir para o céu, os dois conservando, fixando seus olhos em Jesus. Mais uma vez, falando sobre o fruto do Espírito, da bondade, da alegria, do amor, da paciência, da paz, vendo a descrição de amor, não? Em 1 Coríntios 13, e frequentemente eu oro para que o fruto do Espírito e a definição de amor que Deus nos ensina em 1 Coríntios 13 esteja presente no nosso lar, não? E eu me lembro conversando com a Michelle uma vez, e nós lemos aqui que fala o amor é paciente. E eu estava tendo dificuldades, às vezes, em tendo paciência com o meu filho, né? Independente se ele estava fazendo a coisa certa ou errada, eu estava sendo impaciente, que era o meu pecado. E me cortou muito ao pensar de que se eu não estou sendo paciente com o meu filho, de acordo com a Bíblia, eu não estou amando como Deus me chama a amá-lo. Isso me ajudou a ter mais urgência em lidar e ser paciente. Mas, mais uma vez, é impressionante como Deus é tão inteligente que, em vez de dar ensinamentos diferentes para os tipos diferentes que nós temos de relacionamento, se usamos o fruto do Espírito, a definição de amor em 1 Coríntios, nós podemos usar esses ensinamentos em todo tipo de relacionamento, não? Seja com o marido, seja com a esposa, com os filhos e filhas, com a família de sangue. E aprendemos também sobre a importância de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E para terminar, mais uma vez, sobre os bem amigos da família, é que devemos buscar, ler, meditar e praticar em nossos relacionamentos, seja com marido, esposa, filhos, filhas e família de sangue, até mesmo com os irmãos ou amigos, praticar o fruto do Espírito e a definição de amor em 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje, o tema da aula é bem amigos uns dos outros. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento e iremos prosseguir com a aula. Deus, é com gratidão que entramos na presença do Senhor, com alegria por saber que o Senhor tem nos perdoado dos nossos pecados, apesar de nós não merecemos. Em saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, nós temos Teu Espírito Santo, que é um depósito garantindo o que há de vir, a esperança de um dia estar com o Senhor no céu. Deus, enquanto estamos vivos, oramos que o Senhor nos dê saúde para que possamos desfrutar da presença das nossas famílias, com os nossos amigos, mas que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus, e vamos buscar Teu fruto do Espírito e praticar o amor que o Senhor nos ensina em 1 Coríntios 13. Que possamos também crescer no nosso conhecimento, acima de tudo, crescer no nosso amor pelo Senhor. Use as nossas vidas para que outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o Senhor. Também oramos pela nova geração, que eles não venham apenas crescer fisicamente, mas crescer no conhecimento, na fé e, acima de tudo, no amor do Senhor. Mais uma vez, te agradecemos por Jesus Cristo, pela vida, os ensinamentos, o sacrifício na cruz. Te oramos e te agradecemos. Precisamos tanto do Senhor, e é em nome de Cristo que oramos. Amém. Então, o tema da aula de hoje é bem amigos uns dos outros.
E eu estava pensando que nós precisamos um dos outros para chegarmos a Jesus. Quando eu pensei nisso, eu me lembrei da passagem em Lucas 5, que fala sobre o paralítico, não? Diz que alguns homens trouxeram o paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. E é muito interessante como Deus é tão bom, não? Porque esse paralítico estava em busca da cura física, mas ele não somente recebeu a cura física, mas a cura espiritual e o perdão dos seus pecados. Eu acredito que exige humildade para chegarmos a essa conclusão, que precisamos uns dos outros para chegarmos a Jesus. Que precisamos ser humildes para receber ajuda, seja nas nossas vidas individualmente, no casamento, na criação de filhos, na família, na vida profissional. Em Atos 8:31 fala sobre o eunuco da Etiópia. E ele diz: como posso entender se ninguém me explica? Para aqueles que estavam aqui na primeira aula, eu mostrei um vídeo de surf, não sei se você se lembra, mas era um vídeo onde este surfista estava pegando uma onda gigante e ele caiu. E geralmente você é resgatado, não, por outra pessoa que está dirigindo um jet ski, vamos se dizer. E é uma situação bem desafiante. E eu gosto de usar aquele vídeo como uma analogia em termos de que antes de me tornar um discípulo, eu estava mergulhado nos meus pecados, não, até Deus colocar um irmão que teve amor e fé e me convidou e me ajudou a aprender como ter um relacionamento com Deus. E mesmo depois de batizado, né, lutando, me afogando nos pecados, recebi ajuda durante todos esses anos, quase 28 anos. E você vê aquele vídeo e se o amigo do surfista que estava dirigindo o jet ski não tivesse ajudado o surfista, é bem provável que talvez ele morreria. E espiritualmente falando, eu acredito que é a mesma coisa, que às vezes nós estamos mergulhados nos nossos pecados, mas Deus usa outras pessoas para nos ajudarem a chegar a Jesus. E é interessante sobre esse surf em ondas gigantes, porque, mais uma vez, você tem um surfista e tem que ter um outro rapaz ou uma mulher dirigindo jet ski. Em caso você caia, ele vai e te reboca, né? E eu estava lendo um artigo sobre isso, que é interessante, que fala sobre que eles precisam ter confiança um no outro. Você não pode aleatoriamente pegar qualquer um, eles se escolhem porque eles confiam um no outro. Obviamente, em caso de emergência, você vai ter que pegar qualquer que esteja lá, mas na maioria das vezes tem que haver uma confiança entre eles, né? E eu sei que em termos de bem amigos um dos outros, quando nós pensamos no que a nossa igreja, nosso movimento passou em 2003, que talvez é uma época de nós estarmos reconstruindo a confiança quando falamos sobre relacionamentos uns com os outros, né? Mamãe, ela fala que não precisamos só de amigos de copo, mas precisamos de amigos verdadeiros. E o que ela quer dizer com amigos de copo é amigos que você vai sair e vai se divertir, vai celebrar um aniversário, vai celebrar um emprego, e precisamos desse tipo de relacionamento, né? Mas, ao mesmo tempo, também nós precisamos de amigos verdadeiros. Em nosso caso, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos de amigos espirituais que também estejam buscando a viver uma vida de acordo com as Escrituras. Então, há muito poder na amizade espiritual. E talvez vocês devem ter ouvido falar de um irmão chamado Sam Lang. Ele, se eu não me engano, ele deve ter vivido a vida como cristão por quase 50 anos já.
um irmão com muita experiência, obviamente, 50 anos como um cristão, escreveu vários livros, e um dos livros que ele escreveu é interessante, falando sobre que precisamos um dos outros para chegarmos a Jesus, é um livro que se chama Sete Pessoas que Ajudam Você a Chegar no Céu. E ele menciona que esse tipo de relacionamento, relacionamentos, eles podem mudar a sua vida. Ele fala sobre o encorajador, o visionário, o profeta, o conselheiro, o mentor, o professor, a alma gêmea. Mas ele fala sobre que precisamos de outras pessoas para nos ajudar a chegar no céu. Então, se nós formos ser humildes, nós vamos levar em consideração os ensinamentos desse irmão que já tem muitos anos de experiência. Não? É impressionante como conversas com nossos irmãos podem nos ajudar no nosso casamento, na criação de filhos, na nossa vida profissional. Então, nós precisamos um do outro. Nós não chegaremos no céu sem a ajuda espiritual. É o que eu tenho aprendido. E eu sou imensamente grato pelos irmãos, irmãs e casais que Deus tem colocado na minha vida, na vida de Michelle. Eles têm nos ajudado em vários aspectos, em tempos diferentes. Uma das coisas, como compartilhei, uma das coisas que eu mais sinto saudade do Brasil, além da minha família, são das amizades. Não? Tivemos a oportunidade de construir amigos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, BH, Brasília. Na verdade, neste sábado, o Robert da Maristela, ele vai estar fazendo ponte aérea aqui em Atlanta durante 7 horas. Então, eu vou dirigir 3 horas para passar tempo com o Robert. Eu não o vejo faz quase 20 anos. Eu acho que a gente vai conseguir se reconhecer, ou talvez tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp para ter certeza que a gente ainda se reconhece. Mas é muito encorajador poder lembrar dessas amizades, né? Então, eu fico muito animado com as amizades que nós temos no Brasil, irmãos e irmãs, os quais nós admiramos tanto e aprendemos tanto, e eu sei que o Leozinho também tem começado a construir esse círculo de amizades através do Ministério dos Jovens e até mesmo através do acampamento Swamp, que tem nos encorajado bastante. É interessante que, falando sobre bem amigos uns dos outros, nós tivemos um tempo com os homens, alguns meses, algumas semanas atrás, e algo que um irmão falou que eu achei muito interessante, é que ele falou que talvez em alguns momentos o relacionamento de discipulado que nós experimentamos no passado não foi de acordo com o que a Bíblia ensina, né? E talvez há muita correção, obviamente isso gera um certo receio, o que é compreensível, mas talvez estamos numa época onde nós precisamos reconstruir a confiança. A Bíblia fala que o que foi escrito, o que aconteceu no passado, também nós devemos usar como exemplos para aprendermos, não? Então, independente do que tenha acontecido, se bem que eu olho para trás e eu vejo que o relacionamento discipulado que eu tive com alguns discípulos, que alguns discipuladores tiveram comigo, foram coisas ditas que magoaram os sentimentos, e eu me sinto muito constrangido se eu fiz isso com alguém no passado, mas talvez seja uma época para nós reconstruirmos a nossa confiança, e apesar de algumas coisas do passado, a convicção de que nós precisamos uns dos outros para chegarmos a Jesus ainda é válida, não? E precisamos também um dos outros para crescermos espiritualmente. Eu acredito que cada um devemos ter nossas próprias convicções pessoais, mas Deus usa relacionamentos para ajudar as pessoas a conhecerem a Deus e muitas vezes até mesmo para permanecerem firmes nele, não? E eu estava lendo algumas coisas essas últimas semanas que falam que não decida lutar sozinho, há poder nos números quando estamos juntos, não? E lendo em Eclesiastes que fala, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Estava lendo algo que falava que você não pode fazer parte de um exército, mas não aparecer no quartel, né?
Então, achei interessante, eu vi essa foto aqui, não sei se você consegue, mas tem um grupo de zebras aqui, fala a igreja, que tem uma zebra que está sozinha, solta, fala, eu sou cristão, eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja, e aqui o leão atrás, Satanás atrás. Não, eu não sei você, mas eu gosto de usar figuras, me ajuda a entender as mensagens, mas isolamento espiritual não é saudável. E falando sobre uns dos outros, é importante nós procurarmos amigos, mas também ser um amigo, não? Eu estava numa igreja em casa de Recife à noite, na verdade, meses atrás, e uma irmã compartilhou que ela, na verdade, ela mora em outro estado, mas ela mora numa igreja com 500 membros aproximadamente, e ela expressou que eu estou dentro da igreja, mas eu me sinto sozinha. E eu não sei se você já teve esse sentimento, mas é por isso que eu encorajo até mesmo os adolescentes, não? Vários adolescentes eles querem ter amigos, querem fazer o círculo de amizade deles, mas eu tento encorajá-los a terem a mentalidade de que bom que você tem o seu círculo de amizades, mas talvez seja bom você estar aberto para receber outros amigos, não? Porque às vezes outras pessoas estão procurando construir amizades. Então não fique com aquele círculo fechado, mas esteja aberto para receber e fazer novas amizades. Então tivemos experiências no passado em termos de relacionamentos uns com os outros ou de discipulado, mas o princípio de ensinar uns aos outros é muito evidente nas Escrituras. Pelo menos é isso que eu tenho aprendido. Em Colossenses 3,16 fala que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. O que já é algo muito importante, né? Temos a mensagem de Cristo viva dos nossos corações. Isso vai nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus. E aí depois fala, ensine e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Então, o princípio de ensinar uns aos outros é bíblico. Em Mateus 28 fala, e ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Então, eu acredito que há tempo para aprender e para ensinar. Pelo menos é isso que eu tenho aprendido. Eu me lembro que nós tivemos um retiro de casados há alguns anos atrás, e por coincidência nós sentamos na mesa com um casal que estava visitando, né, da igreja de Boston, eles eram os palestrantes para o, o retiro de casados, e era o Gordon e a Teresa Ferguson. Eles, presbíteros com muitos anos, na fé, eu acho que eles tinham aproximadamente, na época, talvez 40 anos como casados, e a Michelle tínhamos uns 10 anos. Então, nós sentamos na mesa, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar ensinar o Gordon Ferguson sobre casamento, ou eu vou ser uma esponja e aprender o máximo dele, não? Então, acho que há tempo, o que eu tenho aprendido é que há tempo para aprender e para ensinar naquele momento, não sendo egoísta, talvez um pouco egoísta, era o momento para eu aprender do Gordon e da Teresa como ter um casamento que agrada a Deus. Se você está se reunindo com um recém-casado e você tem mais de 20 anos de casamento, talvez você tenha algumas coisas que você possa compartilhar com esse casal de discípulos. Eu sei que eu tenho muito que eu posso compartilhar para que o irmão evite de cometer alguns erros que eu cometi, né? Eu tive um casal de Recife que pediu a minha Michelle para prepará-los a fazer aulas antes do casamento, e eu pude compartilhar muitos erros que eu cometi para que ele pudesse se aproveitar nesse sentido e não cometer os erros e aprender, né? E aqui eu também gosto do Kung Fu Panda, né? E o mestre dele, e o Lick fala que você nunca vai se tornar um mestre até que você seja um estudante primeiro, né? Então, mais uma vez, um coração humilde para aprendermos uns com os outros. Deixa eu passar aqui.
Então, aqui, eu gostaria de compartilhar brevemente alguns tipos de relacionamentos que o Davi teve. Um deles, Sr. Davi e Jonathan, conhecido como o companheiro. Talvez o Jonathan era mais velho em termos de idade comparado com o Davi. Talvez o Jonathan estava sendo preparado para assumir o lugar de rei, porém Deus escolheu Davi, não? Então, nesse contexto de Davi e Jonathan, o companheiro, o que eu tenho aprendido é que eu preciso encontrar pessoas que estão passando pela mesma fase de vida, né? Então, por exemplo, nós temos um irmão aqui que, na verdade, ele era os nossos mesmos discipuladores. Há 7 anos atrás, ele se mudado para a África. Ele tem praticamente a mesma idade que eu. Tem 2 filhos, homens. Um deles tem 15 anos, na idade do Leozinho. E descobrimos que eles vão se mudar de volta agora, no mês que vem, para Atlanta. Então, ficamos super animados, porque estamos passando pela mesma fase de vida. Casados, com 20 anos ou mais de casamento, com filhos adolescentes, homens, vida profissional também. Então, como que nós podemos ajudar um ao outro a permanecer firme na fé, sendo o marido que precisamos ser, sendo o pai que nós precisamos ser? Também vimos aqui sobre Davi e Samuel. Samuel é considerado como o guia. Ele fala, eu não quero mais que ele seja rei de Israel, Deus falando, pois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então, vemos aqui Deus escolhendo Davi para se tornar o rei no futuro. Talvez Samuel, com mais idade, podendo se tornar um guia, um conselheiro para Davi, né? E isso que nós precisamos levar em consideração também. Foi muito encorajador. Nesse domingo passado, nós tivemos um irmão, ele tem 18 anos, ele está na 12ª série, está se formando para começar a universidade. Ele tem 18 anos e ele foi convidado para fazer o culto do domingo, a pregação. E ele compartilhou sobre o relacionamento que ele teve com um irmão que tem quase 50 anos a mais que ele. Então, foi muito interessante essa dinâmica, né? Um jovem de 18 anos tendo um relacionamento de guia, de conselheiro, de mentor, de um irmão que tem mais de 50 anos, né? Então, ele compartilhou que ele agora está com 18 anos, na 12ª série. Ele começou a passar tempo com esse irmão quando ele estava na 7ª série. E esse irmão de 18 anos, ele buscou esse irmão de mais idade e pediu para que ele fosse um mentor para ele, né? Então, foi muito interessante ver, apesar da diferença de idade, de gerações, que eles puderam se identificar, não no contexto do mundo, mas no contexto espiritual. Então, é algo que nós precisamos, talvez, considerar, como estamos falando sobre os nossos filhos e relacionamentos, né? E o terceiro tipo de relacionamento de Davi e Natan, né? Conhecido como contador de verdades. Nós sabemos a história quando Davi cometeu o adultério e Natan foi e ajudou o Davi a enxergar o que ele tinha feito diante de Deus. A Bíblia fala em Efésios 4:15, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, falando a verdade, mas falando a verdade com espírito de amor e não somente de repreensão e de correção. Então, pensando nesses tipos de relacionamentos, minha pergunta para nós hoje é: você tem um Jonatas ou um companheiro na sua vida com quem você pode se identificar? Você tem um Samuel ou um guia ou um conselheiro em sua vida? Talvez seja alguém com mais idade. Eu tenho aqui um irmão, Todd, ele já está casado há quase 30 anos, tem 2 filhos de quase 30 anos, os dois. Ele já está numa fase mais avançada, então estou tentando aprender com ele como talvez prever um pouquinho do que vem a acontecer, né, com o meu filho, como lidar nesses relacionamentos com adultos agora, né?
agora meu relacionamento com meu filho adolescente, mas vai mudar daqui a alguns anos. E quem é o seu Natan? Você tem um contador de verdade. Então, eu vejo que esses tipos de relacionamentos, o que eu tenho aprendido é que o objetivo é para ajudarmos uns aos outros para que possamos refletir Jesus Cristo. E não aquela hierarquia de estar mandando no outro, mas de fato ajudando em tempos diferentes, em épocas diferentes, em níveis diferentes, para que possamos refletir mais Jesus Cristo. E para aqueles que gostam de cachorrinho, eu coloquei essa foto aqui, é amigos envelhecendo juntos na fé. Então, acho muito interessante, porque eram 3 amiguinhos, quando caçula, vamos se dizer, pequenininhos, e aqui crescendo, você vê, crescendo até juntos, né? Então, eu fico pensando nos relacionamentos que nós temos no Brasil, né, de 15, 20 anos ou mais, e envelhecendo juntos na fé. A última coisa que eu gostaria de compartilhar sobre Davi e Natan, sobre o contador de verdades, é sobre Simon. Simon é esse irmão que está voltando para Atlanta no mês que vem, e que nós temos a mesma idade, estamos na fase de vida bem próxima. E ele compartilhou algo comigo que eu achei muito interessante. Ele disse que quando ele se mudou para a África há 7 anos atrás, ele se mudou para uma igreja que ele não conhecia as pessoas. Ele chegou para alguns irmãos, depois de um tempo, e falou: olha, se você vê algo em minha vida que não está refletindo Jesus Cristo, eu dou a você toda a liberdade para você vir falar comigo. E eu achei uma atitude muito interessante, porque ele vai estar voltando para Atlanta no mês que vem, e ele fala a mesma coisa para mim. Ele fala: galera, olha, se você vê alguma coisa em minha vida que não está refletindo Jesus Cristo, eu te dou toda a liberdade para vir e falar comigo. Então, eu achei uma atitude muito humilde de alguém que, de fato, reconhece que precisa de ajuda espiritualmente falando. Então, para concluir a série, eu acho que o mais importante desses slides aqui é o que fala que Deus te quer na eternidade. Esse é o desejo de Deus. Quando você quer algo, é forte, um sentimento forte. Deus quer você na eternidade. Então, essas áreas que nós estudamos nessas últimas semanas, para mim, são áreas cruciais para o meu desenvolvimento espiritual e preparação para a eternidade. Não sei se você se lembra, mas eu comecei a série com um ditado do Michael Jordan, que ele dizia: aprenda os fundamentos e o nível de tudo que você faz vai crescer. Então, quando eu olho para essas áreas, bem amigos de Deus, bem amigos da família, bem amigos uns dos outros, eu vejo que são áreas básicas, são fundamentos, mas que eu tenho aprendido que são cruciais para, mais uma vez, o meu desenvolvimento espiritual e a preparação para a eternidade com Deus. E aqui eu digo que não que eu já tenha obtido tudo isso, isso são áreas que eu ainda estou aprendendo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão de adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, eu não me considero expert nessas áreas, mas eu tenho reconhecido que essas áreas são cruciais para mim, pessoalmente, espiritualmente. E, na verdade, eu completei 50 anos em dezembro. Demoraram 50 anos para eu aprender isso, mas eu acho que valeu a pena. E se Deus me der mais 25 anos, aqui eu fico grato para poder estar com a minha família, com meu filho e passar tempo com os amigos também. Mas era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite, nessas últimas 3 aulas. E, mais uma vez, foi um grande prazer estar e ver vocês. E também muito obrigado pela oportunidade e pela sua atenção.